É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Jogo Aberto, analisando essa vitória do Vasco com o Fernando Diniz, 3-0, placar construído no primeiro tempo. Segundo tempo, o Vasco abandonou meio que o jogo, né? Já estava classificado para os playoffs, não havia também a necessidade de mostrar muita coisa, porque a gente já tem o Campeonato Brasileiro para disputar aí. O bicho é bravo, o Vasco tá perto da zona de rebaixamento, precisa vencer o próximo jogo para desgrudar da turma ali, né, galera? Que jogou bem contra o Melgar, fez a sua parte e parece estar assimilando rapidamente os ensinamentos do Fernando Diniz. Vasco nos playoffs. É o Vasco, é o Vasco, é o Vasco. Em uma interessava, o placar foi para lá de suficiente. Com certeza, ainda mais do jeito que foi. Acho que a gente mereceu a vitória, jogamos bem, todo mundo se entregando. Foram 45 minutos de um Vasco que animou São Januário. No primeiro ataque de jogo, Rede, Ryan, 1-0. A gente trabalhou muito na nossa mente durante esses dias, então, como saiu o gol, a gente ficava muito feliz. Ter mais tranquilidade, né, como tu falou, trabalhar mais a bola. O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. O Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Naquele momento, o Melgar, que precisava ao menos de um empate para se manter vivo, passou a dominar a posse de bola. Mas a verdade é que o tal do dinizismo já começou a dar resultado. De pé em pé, até a sobra para Paulo Henrique ampliar. O coletivo está sempre acima de qualquer coisa, mas também fico muito feliz pelo individual tá aparecendo, pelos gols, pelas assistências, também pelos desarmes, por tudo que eu puder acrescentar ali para ajudar a equipe. Eu fico muito feliz de estar sempre ajudando. E quando a rede balança em São Januário, é de se estranhar que a finalização não tenha sido de Verratti. Portanto, o argentino deixou dele antes do intervalo. Com esse gol, ele chega a 18 na temporada e amplia a vantagem como o artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Tite encontrou o argentino com passe na medida. Verratti usou a canhota para fazer o terceiro gol cruzmaltino. Fim de jogo, Vasco 3, Melgar 0. Com a vitória, o Vasco ultrapassa o Melgar e fecha a fase de grupos na segunda posição. A equipe carioca mantém o sonho internacional vivo, mas para jogar as oitavas, vai precisar enfrentar os playoffs contra uma das equipes que cair na Libertadores. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre. E de verdade, o Vasco continua na Sul-Americana, vai passar pelo play-off, mas Cicinho, a gente vê que a torcida também se empolga, porque foi um resultado expressivo, o time jogando bem, conseguindo um objetivo, não era o principal, mas pelo menos isso motiva neste momento. Mas o torcedor quer ver o Vasco, porque acredita que a Sul-Americana, o Vasco tem mais condições de uma vaga na Libertadores do que o próprio Campeonato Brasileiro, devido ao nível do Campeonato Brasileiro e os adversários. Então, uma grande oportunidade. E o time do Fernando Diniz é isso, vai sempre se propor a jogar. Vai sofrer atrás? Vai, mas é um time que sempre vai buscar o gol. E ontem, com 45 minutos, decidiu a partida. Então, parabéns ao Vasco. E agora, no playoff, tem essa oportunidade aí de almejar coisas maiores, né? Tem um jogador que é muito regular de um modo geral, que é o Verratti, né, Rona? Ele, geralmente, quando ele tem a chance, ele vai lá, define, se coloca como artilheiro. E eu acho que é uma peça, além de experiente, importante, porque sempre se coloca muito bem quando tem a chance de fazer gols. E contra o Fluminense foi fogo amigo, né? Ele acaba batendo no peito dele. Mas é um jogador onde ele está sempre presente na área e faz a diferença. Agora, essa transição que faz o time do Diniz, que todo time que ele faz, ela é sempre progressiva, né?
Agora tem treinador que usa isso para jogar contra o goleiro, jogar a bola para escanteio, então é ruim. Agora o Diniz, ele propõe o jogo. Ele vai para cima, é toque para cima, envolvendo, tenta envolver o adversário. E vai ser assim, o Vascão vai ser assim, hein? Com o jeito que o Pedrinho falou, que não perde para ninguém, é um time forte, agora está mostrando isso dentro de campo. E temos o Ryan também, que se envolveu naquela polêmica do clássico, da letra C, o Fluminense acabou vencendo a partida, mas nada como uma partida após a outra para você também se reabilitar, aparecer para a torcida. E, Renata, o Diniz já falou assim para ele não sair no meio do ano, né? Porque já está vendo proposta para ele, né? Muita gente já está de olho nesse atleta jovem, né? Com potencial muito grande, né? Mas eu acredito que o Vasco está conseguindo se encorpar e entender o que o Fernando Diniz gosta de jogar, Renata. É um time com mais compacto, é um time que se aproxima mais. Você vê os gols que saiu do Vasco, são triangulações e ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando. Então você já vê uma ideia de jogo do Diniz. É claro que ainda é muito cedo, mas o Vasco, de repente, com a chegada desse treinador, pode almejar coisas maiores. E daqui a pouquinho tem Flamengo pela Libertadores, Palmeiras. Quem também passou em segundo foi o Vasco, mas com muito mais conforto e tranquilidade do que o Botafogo. Vitória por 3-0 contra o Melgar em São Januário. Construção dos gols, Ryan, que vive grande fase sob o comando do Fernando Diniz, abriu o placar, o Paulo Henrique fez o 2-0 e o Verratti fechou o resultado, que coloca o Vasco à frente do Melgar, segunda colocação do grupo atrás apenas do Lanús. Agora o Vasco espera algum terceiro colocado da Libertadores para disputar um playoff antes de fato entrar no mata-mata da Sula. Já o Corinthians eliminado com nova derrota. É isso aí, galera do Vascão, classificado para os playoffs. Vamos torcer para que o Vasco pegue um time aí mais fraco, né? Tem que ser, a torcida tem que pegar uma chave fraca. Eu não sou daquele que, o campeão tem que pegar qualquer um e ganhar. Eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que a maioria das vezes os campeões, eles, na maioria, né? Não é sempre, eles pegam ali uma chave que os favorece. Porque sempre vai ter aquele time que é uma pedra no sapato do time que foi campeão. Sempre tem ali alguém que é pedra no sapato. Vamos pegar aí a Libertadores que o Flamengo ganhou agora em 2022. O Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras. E o Palmeiras tinha uma dificuldade muito grande com aquele time do Atlético Paranaense. Poderia ter sido de novo o Palmeiras na final. O Palmeiras poderia também ter vencido ou não, né? O Palmeiras era freguês. O Manchester City, cara. Quantas vezes a gente viu o Manchester City ser o melhor time? Para mim, o Manchester City, durante alguns anos, foi o melhor time do mundo aí. E sempre ele pegava o Real Madrid nas fases eliminatórias. E sempre era eliminado. Teve o ano que o Manchester City foi campeão. Ele eliminou o Real Madrid. Pra gente ter a noção, né? O ano que ele eliminou o Real Madrid, ele foi campeão. Mas sempre o Manchester City tinha essa sina aí de cair diante do Real Madrid. Então, o campeão ele precisa ter um pouquinho de sorte ali no chaveamento também.